Feito é melhor que perfeito. Já ouviu essa frase? A ideia dessa expressão é nos fazer pensar sobre o que é mais importante. Se fazer algo, ainda que de maneira imperfeita, que não seja da maneira ideal, ou ficar aguardando o momento certo, o momento perfeito de fazer alguma ação e acabar nunca fazendo, porque esse momento perfeito, esse jeito perfeito nunca chega. Logo, o feito, ainda que de maneira imperfeita, é melhor do que aguardar a perfeição e nunca fazer. E ao longo da nossa leitura de hoje, enquanto eu li o texto, esse pensamento me veio à mente, eu quero compartilhar com você onde é que eu quero chegar. Segundo o livro das Crônicas, hoje nós lemos do capítulo 29 ao capítulo 31. Para recapitular o finalzinho de ontem, no final do capítulo 38, nós temos a morte de Acais, um rei que foi terrível à frente do reino de Judá. Para você ter a noção e relembrar, Acais ele tira todos os utensílios do templo, despedaça, tranca as portas do templo para que ninguém pudesse entrar e adorar ao Senhor. É assim que termina o reinado de Acais. E ele é substituído por seu filho, Ezequias, que começa a reinar com 25 anos de idade. Ele vai reinar por 29 anos e, contrariando todas as expectativas, e as expectativas certamente do seu pai, ele faz o que é certo aos olhos do Senhor. Ezequias foi um bom rei à frente de Judá. Mas ele tem a missão de fazer aquilo que é certo aos olhos do Senhor, em circunstâncias completamente imperfeitas. Como fazer o que é certo aos olhos do Senhor quando o templo está todo destruído, quando as portas foram seladas, quando não existem mais sacerdotes, levitas preparados, não tem mais uma estrutura do templo para funcionar. Como fazer o certo em situação tão imperfeita, tão improvável assim? O que fazer? Ezequias então reúne as lideranças, reúne os sacerdotes, reúne os levitas e ele diz: olha, purifiquem-se e purifiquem o templo do Senhor. Vamos botar esse negócio para funcionar, façam acontecer. Ele reúne então alguns sacerdotes, alguns levitas, eles chamam outros e começam os trabalhos de purificação, demoram 14 dias para purificar o templo do Senhor, para que possam ser iniciados os trabalhos. Ezequias então reúne as lideranças, chama os líderes da cidade, eles sobem ao templo do Senhor e eles começam a oferecer holocaustos ao Senhor, pedindo perdão pelos pecados, oferecem sacrifícios em nome deles, em nome do reino, em nome de todo o povo. Louvam ao Senhor com muita alegria, fazem uma grande demonstração de prostração, de adoração ao Senhor. E aqui o texto começa a nos ressaltar esses aspectos ainda imperfeitos daquela circunstância. No versículo 34 do capítulo 29, vai dizer que não havia, porém, sacerdotes em número suficiente para preparar todos os holocaustos. Como não haviam sacerdotes suficientes, eles precisaram trazer outros parentes levitas para que pudessem ajudar, que tinham já se purificado, para que eles pudessem ajudar os sacerdotes a dedicar ao Senhor os sacrifícios que haviam sido levados pelo rei. O feito é melhor do que o perfeito. Não havia sacerdotes o suficiente, mas os sacrifícios foram feitos e trouxeram outros levitas para trazer esses sacrifícios ao Senhor. Então, eles decidem, no capítulo 30, Ezequias decide mandar uma carta para todas as cidades e convocar o povo. Vamos celebrar a Páscoa. Porque havia muito tempo que a Páscoa sequer era celebrada. E esse é um detalhe que muitas vezes passa despercebido na sua leitura bíblica. O povo ficou muito tempo sem se lembrar das festas ordenadas pelo Senhor. Todas aquelas que nós lemos, aquelas ordenanças de festas que deveriam ser celebradas, ao longo de todo esse tempo da divisão do reino, essas festas não foram celebradas como deveriam. O texto chega a nos dizer que a cidade não viu uma celebração como essa desde os dias de Salomão, desde que o reino dividiu. O povo não celebrava a festa como deveria, não havia uma festa, uma celebração tão grande há muito tempo. No versículo 5, ele vai dizer: fazia tempo que essa festa não era celebrada por um grande número de pessoas, como a lei exigia. O povo havia se esquecido de Deus, havia se esquecido das ordens do Senhor de tal maneira que nem a festa da Páscoa era mais celebrada por eles. A celebração que os remetia à libertação do povo e à chegada deles ali àquele lugar nem fazia parte mais da memória do povo. Mas como celebrar então a Páscoa? Com um número limitado de sacerdotes, de levitas, um povo que havia se esquecido do Senhor, um povo que não celebrava mais há tanto tempo. Ele manda cartas às cidades para que convoque as pessoas, para que viessem e celebrassem a Páscoa. Eles decidiram celebrar a Páscoa um mês depois da data estabelecida, porque não dava mais tempo de organizar as coisas com o tempo. Não dava tempo de purificar sacerdotes, levitas, há tempo suficiente para que a festa fosse celebrada na data estipulada. E aí, o que fazer?
A gente celebra a Páscoa agora ou a gente espera o ano que vem para celebrar a Páscoa? O feito é melhor do que perfeito. Vamos fazer que seja com um mês de atraso. A gente pede perdão, o Senhor vai nos perdoar por isso, porque Ele sabe que a nossa motivação é boa, nós queremos colocar em dia, nós queremos buscar o Senhor hoje, enquanto nós podemos buscar o Senhor com urgência. Por isso eles decidem celebrar a festa da Páscoa fora de tempo, com um mês de atraso, mas o importante é celebrar a festa. Eles correm então para se purificar, para organizar as coisas, mandam as cartas para convocar o povo. Infelizmente, a maioria do povo despreza, a maioria do povo riu e zombou zombou desse convite que foi enviado para celebrarem a Páscoa, mas muitos também aceitam esse convite. O texto vai dizer que alguns se humilharam, eles vieram a Jerusalém e uma grande multidão se reuniu em Jerusalém no segundo mês para comemorar a festa dos pães sem fermento. Eles ficaram 7 dias celebrando a festa dos pães sem fermento. Resolveram estender e ficaram mais 7 dias, dobraram o tempo de festa, de celebração, dada a alegria de estarem ali reunidos, de celebrarem ao Senhor, de estarem de volta em Jerusalém, de estarem de volta no templo. A festa que era para ser de 7 dias viraram 14 e o povo celebra e o povo se alegra e os holocaustos são trazidos. Mas não haviam sacerdotes o suficiente, não haviam levitas o suficiente para tudo aquilo que estava acontecendo. E o que acontece é que quando chega o tempo do sacrifício do Cordeiro Pascal, o próprio povo, né, o povo abate o Cordeiro Pascal para si. Diz o texto, o povo abateu o Cordeiro Pascal, e isso faz com que alguns sacerdotes e levitas que ainda não tinham se purificado ficassem envergonhados, por isso eles correram para se purificar, para se preparar, e acontece uma outra questão do feito é melhor que perfeito ainda é destacada aqui nesse texto. Capítulo 30, verso 18. A maioria dos que vieram de Efraim, Manassés, Issacar, Zebulon, não havia se purificado. Mas o rei Ezequias orou por eles e foi permitido que eles comessem a refeição pascal, embora isso fosse contrário aos requisitos da lei. Para que eles pudessem comer da refeição da Páscoa, eles precisavam passar por um ritual de purificação. Mas a maioria das pessoas que veio, atendeu ao convite, não teve tempo de se purificar, não passou pelo rito de purificação. O rei Ezequias então ora a Deus e ele diz que o Senhor, que é bondoso, perdoe aqueles que resolveram buscar o Senhor, o Deus de seus antepassados, mesmo que não estejam devidamente purificados conforme os padrões do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e perdoou o povo. O povo veio, o povo queria, o povo aceitou o convite, veio buscar o Senhor. Não tiveram tempo de se purificar, de se preparar, mas Ezequias então ora ao Senhor: ó Deus, na sua misericórdia, o Senhor que é bondoso, perdoa esse povo que resolveu te buscar, mesmo que não tenham conseguido se purificar como deveriam. Receba, perdoe essas pessoas e receba essas pessoas. E diz o texto que o Senhor ouviu essa oração. Isso é muito interessante, me chama a atenção, porque nós já vimos outras passagens em que o Senhor foi extremamente rígido com pessoas e puniu com morte, inclusive, por não terem respeitado as normas estabelecidas pelo Senhor. Mas veja que naquelas circunstâncias não havia desculpa. Todas as circunstâncias estavam postas. Eles deixaram de fazer o perfeito do jeito que deveria ser feito, não porque as circunstâncias não permitiam, mas por descaso, por descuido. Aqui nós temos um povo que tem a opção de buscar ao Senhor. Não dá tempo de fazer tudo perfeito. Vamos buscar. O importante é que estejamos diante do Senhor. Depois de tanto tempo de impureza, de abandono, de infidelidade, de pecado, o importante é correr contra o tempo para buscar ao Senhor hoje, ainda que não estejamos perfeitamente purificados, como deveríamos, como poderíamos, mas o Senhor vai entender. O nosso coração é genuíno, a nossa busca é genuína. E o texto vai dizer que nunca houve uma grande alegria em Jerusalém, pois a cidade não viu uma celebração como essa desde os dias de Salomão. No capítulo 31 nós temos esse povo voltando para suas casas, destruindo os altares idólatras ao longo do caminho, passando pelas cidades, e cada vez mais e mais pessoas começam a buscar ao Senhor. Sacerdotes e levitas vão sendo purificados, as ofertas vão sendo trazidas para o templo, para o sustento dos sacerdotes, para o sustento dos levitas. O capítulo 31 conclui: em tudo que fez no serviço do templo de Deus e em seus esforços para obedecer à lei e aos mandamentos de Deus, Ezequias buscou o seu Deus de todo o coração. Como resultado, foi muito bem sucedido. O resultado dessa busca de Ezequias foi que ele foi bem sucedido porque ele buscou a Deus de todo o coração, ainda que não desse para fazer de forma perfeita naquele momento.
E como é que eu aplico isso para a minha vida, para a sua vida? Muitas pessoas deixam de fazer as coisas para o Senhor, talvez em busca do dia perfeito, da situação perfeita. Agora não dá para eu fazer isso aqui de uma maneira ideal. Eu tenho que. Agora eu estou trabalhando, agora eu estou estudando, eu tenho isso, eu tenho essa obrigação, eu tenho aquela, eu tenho filhos, eu tenho demandas, eu não posso fazer da forma perfeita. É melhor fazer da forma como é possível do que ficar aguardando um dia da perfeição que nunca chegará. É melhor buscar ao Senhor de todo o coração, fazer aquilo que está ao seu alcance, do jeito que você pode, do que nunca fazer nada em nome da perfeição. Talvez você seja uma de muitas pessoas que deixam de se render ao Senhor, de buscar ao Senhor, porque diz: eu não estou limpo o suficiente, eu sou pecador, eu sou falho. E de fato todos nós somos. Ninguém está perfeito o suficiente, é perfeito o suficiente para estar na presença de Deus. Isso não é desculpa, o feito é melhor do que o perfeito. Busque ao Senhor hoje, ainda que esteja imperfeito, apesar das suas imperfeições. Certamente, o Senhor que é bondoso, há de perdoar os seus pecados e há de nos receber, apesar das nossas imperfeições, porque Ele é bondoso, nos ama e nos quer ao seu lado. Que assim como Ezequias, que entendeu que o importante era buscar ao Senhor de todo o coração, isso também seja verdade na minha e na sua vida. Não se esqueça, o feito é melhor que o perfeito. Busque ao Senhor hoje, enquanto você pode encontrá-lo, ainda que a circunstância não seja ideal. Deus abençoe sua vida. Amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.